Bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, no capítulo 5. Então os irmãos podem abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, aqui no capítulo 5. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o paralítico lá de Betesda e vamos falar um pouquinho também sobre nosso Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que ele transmitiu para nós, tá bom? E a gente vai como sempre, né? Vamos trabalhando aqui e ao mesmo tempo a gente vai parando, vai explicando, tá bom? Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Bom, vamos começar por aqui, irmãos. Veja que o texto nos mostra que ali em Jerusalém havia esse lugar e, de fato, havia e há, né? Eu estive lá. E o tanque de Betesda, inclusive ao lado da igreja de Santana, o tanque de Betesda, as pessoas se acumulavam ali na esperança de serem curados. Existem algumas traduções da Bíblia, pouquíssimas, que eliminaram o versículo 4, né? De tempos em tempos um anjo descia e agitava a água. Porque o ser humano, ele não crê no poder de Deus, na sua grande maioria, né? O ser humano, ele sempre procura desqualificar aquilo que a gente entende como sendo o sobrenatural de Deus, mas ele acredita no sobrenatural do homem. Então, o texto diz que ali estavam coxos, estavam enfermos, e essas pessoas, elas esperavam uma cura. Aí diz o texto que de tempos em tempos o anjo descia e agitava a água, e o primeiro que entrava na água era curado. Aí, olha só que interessante. Algumas traduções eliminaram das suas Bíblias o versículo 4. Mas e o restante de todo o versículo que nos mostra que as pessoas estavam ali e estavam esperando uma cura? Será que essa cura que eles estavam esperando não existia? Porque diz que costumava ficar ali. E olha que interessante, tinha ali um homem que há 38 anos ele era inválido. Ou seja, o tanque de Betesda era mais do que uma tradição. O tanque de Betesda era, de fato, uma realidade. De modo que diz a Bíblia que acontecia ali um milagre. E de tempos em tempos, ele descia, o anjo, agitava a água, e a pessoa que primeiro entrasse na água era curada. Interessante, não é? O apóstolo João, ele relata essa passagem sem a menor dificuldade de crer, até porque João era judeu. Mas nós vamos nos atentar agora nesse homem que há 38 anos ele estava ali, né? De nascença, ele tinha um problema. Inválido há 38 anos. Agora, é interessante que Jesus vai lá, não é?
Jesus, ele sempre está onde as pessoas estão. Jesus, ele tem compaixão das pessoas. E isso aqui é muito importante de você entender. Por quê, irmãos? Porque hoje nós vivemos em uma sociedade muito moderna. Nós vivemos numa sociedade muito secularizada, onde a gente fala que crê em Deus, às vezes, pela tradição. Prestem atenção nisso que eu estou falando. Às vezes a gente fala que crê por causa da tradição. Ah, você crê em Deus? Creio. Você não crê em Deus? Não, não creio. Mas sabe quando nada acontece dentro da cabeça da pessoa? Sabe quando não existe, de fato, uma conexão de fé da pessoa com Deus? Esse é o mundo que a gente vive. É por isso que é tão difícil pessoas acreditarem em milagres. Por isso que é tão difícil. Porque a pessoa ela não consegue enxergar Deus como sendo real. A pessoa não consegue enxergar Deus como uma pessoa real, que é capaz de intervir nos assuntos humanos, né, que é capaz de curar. E como essas pessoas não conseguem enxergar Deus dessa maneira, o que é que eles falam? Eles falam assim: olha, mas se Deus cura um, por que que Deus não cura o outro? Olha que interessante o texto. Neste costumava, versículo 3, ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então percebam que essas pessoas, elas acreditavam. Sabe, mas não é um acreditar crédulo, igual muitas pessoas hoje o fazem dentro de igrejas curandeiras. Não é isso. A grande questão que eu quero atentar com você, e é sobre o homem de 38 anos aqui de invalidez, agora, a questão que eu quero tratar com vocês é como é necessário a pessoa desenvolver a fé por ela própria. Aquele homem estava lá no meio da multidão e Jesus chegou. Olha só o resultado dessa história. Versículos 5 em diante. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Irmãos, vejam só, aqui eu quero destacar dois pontos interessantes. O primeiro, que o movimento das águas existia, por mais que algumas Bíblias tiraram o versículo 4. Você vai pegar a tradução aí, que na verdade não é bem tradução. Tirou o versículo 4. Mas, veja que o testemunho do versículo 3, juntamente com o testemunho do versículo 7, nos mostram claramente que as águas se agitavam e que as pessoas eram curadas nessa ocasião. Aí, olha só que coisa interessante. Agora Jesus, ele olha para aquele homem e ele diz assim: você quer ser curado? Essa é a fala de Jesus para ele. Você quer ser curado? E aí, qual é a resposta do homem? Olha, eu tenho problema, porque nesse estado que eu estou, eu não consigo
descer. Tem gente que vai na minha frente e ele entra primeiro. Mas é interessante que Jesus não pediu explicação para ele, até porque Jesus conhecia toda aquela situação. Jesus, ele fala assim, olha, você quer ser curado? Imagina você diante de Jesus, Jesus pergunta para você assim, você quer ser curado? Você fala, então, eu até quero, mas sabe como é que é, né? Tá um pouco difícil, situação não tá boa. Não. Irmão, Jesus não está perguntando para você, ele não está perguntando para você qual é a situação, quais são as dificuldades. Ele pergunta, você quer ser curado? Essa é a fala de Jesus. Mas aí o homem, ele tenta explicar para Jesus a situação, e Jesus simplesmente fala para ele assim no versículo 8, levanta, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. E ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram, quem é o homem que te curou? Quem é o homem que te mandou que tomasse a tua esteira? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Então, irmãos, aqui eu quero trazer para vocês uma fala bastante interessante, que é a fala que algumas pessoas que são incrédulas até hoje falam a mesma coisa. Ali diz o versículo 3 que havia uma multidão. Por que Jesus não curou todo mundo? Por que Jesus não curou todo mundo? Isso aqui é muito interessante de você entender. Porque, conforme eu citei, alguns hoje tentam desqualificar os milagres que Deus ainda realiza. Deus continua realizando milagres, né? A palavra milagre, irmão, ela significa que não é algo corriqueiro. Milagre é algo que acontece de vez em quando, e principalmente quando Jesus está presente. Quando Jesus está presente, o milagre ele acontece. Aí, embora tivesse muita gente ali, Jesus cura apenas aquele homem e depois Jesus sai. Por que Jesus não voltou e não curou todo mundo que estava ali no tanque de Betesda? Então, o que aconteceu? Onde é que eu quero raciocinar com você aqui? Eu quero raciocinar com você que, embora houvessem muitas pessoas ali no tanque de Betesda, nós vemos que Jesus curou só aquele homem. Algumas pessoas hoje usam como argumento o seguinte, eles dizem assim, olha, mas Deus não cura mais hoje. Deus não cura mais. Porque se Deus curasse, por que Deus não cura todas as pessoas? Por que Deus cura um e não cura outro? Então, veja que isso daí já é antigo. No caso aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ele curou só aquele homem no tanque de Betesda. Não curou mais ninguém. Por quê? Porque ele não quis? Por quê? Conforme eu estava explicando, irmãos, milagre é algo que ocorre esporadicamente. E, preferencialmente, ocorre quando Jesus está lá. É diferente desses milagres que você vê na televisão. Então, deixa eu aproveitar e ajudar a esclarecer, porque eu ainda recebo muita mensagem de irmãos, de modo geral, dizendo assim, pastor, mas vem cá, existe mesmo milagre? Será que Deus cura? Não é?
E aí, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então ele não mudou. Se ele não mudou, ele curava no passado, ele cura hoje. Agora, parece que o modo de Deus trabalhar é o mesmo. Aqui no tanque de Betesda tinha um monte de gente, ele curou um. Agora, a dica que eu vou dar para você é a seguinte, irmãos. Tem muitos irmãos que ainda perdem muito tempo vendo esses televangelistas, né, que estão na televisão, dizendo que estão curando. Então, deixa eu dar uma dica para o irmão. Deixa eu dar uma dica para o irmão. Você tem que aprender a separar o joio do trigo. Você tem que aprender a separar o joio do trigo. Ancião, você está querendo dizer o quê? Não, não é que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que milagre de televisão é fraude. Isso. Milagre de televisão é fraude. Né? São falsos profetas que ali estão a enganar as pessoas. Puxa vida, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, mas é assim que funciona. Milagre de televisão não é milagre. Milagre acontece esporadicamente. Aquelas entrevistas que você vê na televisão, né? Você tinha o quê? Ah, eu tinha isso, foi curado, tal, não sei o quê. Isso aí, gente, é tudo balela, tá? Isso aí é tudo para pagar horas e horas de mídia que o sistema proporciona como diversão para você. Então, onde Jesus está, o milagre acontece. Mas não é milagre de baciada, tá? Não é milagre de baciada. Né? Eu não vi nenhuma ocasião na Bíblia que Jesus estava presente e saía curando todo mundo na mesma hora, tá? Então, existe uma diferença muito grande. Então, isso aqui serve para você amadurecer espiritualmente. Qualquer lugar que você ouça dizer, olha, ali está realizando muitos milagres, né? Ou na televisão você ligou para perder o seu tempo, aí você viu lá o cidadão, porque nós estamos curando, porque nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Irmão, não perde tempo com isso aí não. Isso é besteira. Isso é besteira. Creia em Deus. Creia em Cristo. Ele pode curar você? Pode curar você. Eu já vi Deus curar. Então não tenho dúvida disso. E eu vi não foi uma vez, não. Eu vi literalmente. Então, onde Jesus Cristo chega, ele pode curar, tá? O que você não pode desperceber também é de que Deus, ele é soberano e ele age dentro da vontade dele. Não é da sua, não é da minha. Porque se Deus fosse agir dentro da minha vontade, o mundo seria um caos, né? Porque a minha vontade é uma vontade completamente imperfeita. Se Deus fosse agir dentro da sua vontade, o mundo seria um caos. Sua vontade é completamente imperfeita. Então nós temos que respeitar a soberania e a vontade de Deus. Deus ele trabalha dentro da visão que ele estabelecer. Não é dentro da minha e não é dentro da sua, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó, né? E aí qual que é o problema? Todo incrédulo, ele cria um problema. Ele não crê na cura. E pelo fato dele não crer na cura, ele vai tentar arrumar um problema para inviabilizar, né, ou para desqualificar aquilo que está acontecendo. Eu quero que vocês enxerguem como a coisa, ela não é tão simples quanto alguns pensam e dizem. Perceba que ao mesmo tempo que eu estou defendendo a cura divina através de Cristo como milagre, tá? Ao mesmo tempo, eu estou desqualificando as curas humanas que vêm da baciada, tá? Então isso é muito importante de você poder aprender a separar, conforme eu disse, o joio do trigo. Então esse argumento, se Jesus cura hoje,
Por que ele não cura todo mundo? Por que ele cura um e não cura outro? O Evangelho de João já mostra para nós que lá naquele tempo também Jesus curou um e não curou outros. É da maneira como ele age, não é da maneira como a gente quer. Tá? Aí era sábado. Era sábado e os fariseus tinham as suas regras. Olha, mas puxa vida, como é que ele te curou e você está pegando a sua esteira e andando no sábado? Não é? Como é que ele te curou? E você agora está andando no sábado. E aí, Jesus simplesmente sai, né? E não se encontra mais naquele lugar. O que ocorre, irmãos? O que ocorre é assim, ó, que algumas pessoas, por não crerem naquilo que Deus pode fazer, e novamente eu repito, Deus faz dentro da visão dele, tá? Faz dentro da visão dele, não é da minha e não é da sua. Jesus curou apenas aquele homem. Então você já tem aqui uma resposta. Quando alguém te falar, por que Deus cura um e não cura outro? Porque Jesus também curou um e não curou outros. É problema de Deus, pessoal. Tem que aprender a respeitar isso. Aí depois ele continua assim, olha. No versículo 14. Ao versículo 13, o homem não sabia quem era Jesus. Está aqui um detalhe muito interessante, irmãos. O homem nem sequer era discípulo de Jesus. O homem não sabia quem era Jesus. Mas Jesus o curou. O que é que isso significava? Sabe essas curas midiáticas que nós vemos hoje? O que nós percebemos é o seguinte: essas curas midiáticas, né, quando a pessoa supostamente ela não é curada, é porque ela não tinha fé. Aquele homem não sabia nem quem era Jesus. Então, queridos irmãos, nós precisamos aprender a separar as coisas. Temos que separar o que é Deus trabalhando e temos que separar o que é o homem trabalhando. E não precisamos ter temor algum, porque a nossa base é a palavra de Deus. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, agora já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Irmãos, aqui nós vemos um detalhe interessante. Aquele homem, ele era enfermo há 38 anos. Aquele homem era enfermo há 38 anos. E agora, Jesus encontra aquele homem no templo e Jesus dá um conselho para ele. Jesus fala assim: olha, agora que você já está curado, não peque mais, para que não te suceda algo pior. O que é que isso aqui quer dizer, irmãos? Porque agora o assunto fica estranho. O assunto fica estranho porque, primeiro, aquele homem já era inválido há 38 anos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero que você entenda essa expressão, não peques mais. O segundo ponto que Jesus nos deixa entender aqui. É claro que havia muita gente que pecava muito mais do que aquele homem. Pecava muito mais do que aquele homem. Afinal de contas, aquele homem estava há 38 anos deitado numa maca. Ele não conseguia andar. Mas Jesus disse para ele: olha, não peque mais, para que não te suceda algo pior. Essas palavras de Jesus são parecidas com outras ocasiões que ele também cita essa mesma expressão, né? Agora vá e não peques mais.
Para a mulher, né, que foi pega naquele momento de João 8, vai, não peques mais. O que é que Jesus estava mostrando? Perceba, aqui não está se tratando de pecado no sentido de hamartia, que é o pecado inerente ao ser humano. Não. Porque se todo mundo que peca fosse ficar em cima de uma cama por 38 anos, então todas aquelas pessoas nos dias de Jesus estariam também acamadas. Mas não era o caso. Então como que a gente entende isso? Bom, conforme eu sempre tenho ensinado para vocês, o texto tem a ver com o contexto. Sempre. Então vamos entender a que tipo de pecado é que Jesus se referiu. Foi aqui, foi para aquela mulher. E se você ler os contextos desses textos, você vai entender exatamente isso. Qual era o tipo de pecado que Jesus estava tratando? Qual era o tipo de pecado? Bem, vamos lá. Vamos pegar aqui de novo o versículo 10, o versículo 10 em diante, para a gente poder entender aqui o que é que Jesus estava dizendo. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Primeiro ponto, os judeus entram em conflito com aquele homem. O homem respondeu, versículo 11, o homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda. Pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era. Percebeu? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. O pecado daquele homem estava relacionado com a incredulidade. O pecado daquele homem estava relacionado com a ingratidão. Porque você imagina, são 38 anos deitado. Jesus o curou. Não dava tempo dele desenvolver a fé no Filho de Deus? O pecado, como errar o alvo, não é? Que é a ideia do texto, de errar o alvo, ele nos mostra que todo aquele que não reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está em pecado. Não importa se ele é um santo ou não, ele está em pecado. E o pecado é não reconhecer o Filho de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com esse homem. Perceba que interessante. Jesus agora cobra dele exatamente esse posicionamento. Tanto é que olha a atitude do homem, o homem entendeu o que Jesus queria dizer. O homem entendeu o que Jesus queria dizer. O homem, versículo 15. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Olha que coisa interessante. O homem reconheceu que o pecado dele tinha sido a incredulidade. E é interessante, irmãos, que todas as ocasiões que Jesus falava isso para a pessoa, você pode verificar que está relacionado com a incredulidade da pessoa. Aquela mulher adúltera, por exemplo, Jesus fala para ela: olha, cuidado, vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. A mesma coisa, aquela mulher, ela não reconhece a Jesus Cristo. Aquela mulher, Jesus está alertando ela: se eu não tivesse aqui, você tinha morrido.
ele está alertando a esse homem, se eu não tivesse aqui, você não teria sido curado. E veja a diferença da mulher samaritana no capítulo 4. A mulher samaritana, ela tinha uma vida completamente perturbada. Ela já tinha tido 4 maridos, o quinto não era marido dela. Ela vivia daquilo que nós chamamos de amásio, né? Mas quando ela ouviu Jesus, ela creu. O que é que ela fez? Ela entrou para dentro da cidade dos samaritanos e ela foi lá falar de Jesus. Perceba que para essa mulher Jesus não deu a advertência da incredulidade. Então esse pecado em si aqui está relacionado com a incredulidade humana. É por isso, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós temos um coração incrédulo, quando nós temos um coração ingrato. Deus, ele faz muito nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo, a nossa atitude às vezes é igual a desse homem. Escuta, quem é que fez isso aí na sua vida? Ah, foi eu, porque eu trabalhei bastante. Ah, que legal esse seu carro, hein? É lógico, eu trabalhei para isso. Poxa, que legal que você sabe isso. É lógico, eu estudei para isso. Não, irmãos, não. Na verdade, nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que glorificar a Deus. Quem é que fez isso na sua vida? Foi Deus. Você começou a caminhar no caminho certo. É Deus quem faz. Se você hoje está curado do seu pecado, estar curado do seu pecado é reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, que é exatamente a cura para todo o pecado do homem, isso aí não aconteceu na sua vida por acaso. Aconteceu porque, de alguma maneira, você se encontrou com Jesus, né? Ali no tanque de Betesda, aquele homem. Você talvez se encontrou com Jesus através aqui pela internet. Você encontrou com Jesus através de um amigo seu. Você se encontrou com Jesus. Então não caia no mesmo pecado daquele homem. Agora você já está curado. Não peque mais. Não peque mais. Você deveria saber quem foi que te curou. Você deveria ter exercido fé no Filho do Homem. Você deveria ter feito isso. E se você não fizer isso, vai te acontecer algo pior. O homem parte e vai anunciar Jesus. Ou seja, o homem se converte a Cristo. Acabou o pecado dele ali. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês esse assunto. Vamos continuando. Versículo 16. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Olha que interessante, irmãos. Muitas pessoas têm dificuldade em entender Jesus Cristo como Deus. Mas é interessante que a dificuldade que alguns têm hoje não era a mesma dificuldade que os judeus tinham. Por que não era a mesma dificuldade? Porque os judeus conheciam bem a palavra de Deus. E quando uma pessoa conhece bem a palavra de Deus, ela sabe o que está envolvido em reconhecer ou não o senhorio de Cristo. Veja que como é que os judeus pegam a dica? Qual é a dica que os judeus pegam? João, ele nos mostra aqui, ó. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não só quebrava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus entendiam que Jesus dizer
que era filho de Deus, significava que Jesus era da mesma natureza de Deus, portanto, Deus. Tanto é que as disputas de Jesus com alguns judeus eram dentro dos seguintes termos. Olha, nós somos filhos de Abraão. Quer dizer que nós herdamos as promessas de Abraão. Nós somos o povo que Deus fez um acordo e nós representamos Abraão. Então, quando Jesus Cristo diz que ele é filho de Deus, os judeus entendem perfeitamente que ele é Deus. E é por isso que eles querem apedrejar Jesus. Então veja, os judeus dos dias de Jesus não tinham dificuldade que muitos têm hoje para entender. Por que muitos têm a dificuldade hoje? Porque têm as suas mentes muitas vezes cauterizadas por ensinos sectários, porque não estudam a palavra de Deus, e aí tem essa dificuldade de entender que Jesus seja Deus. Por que tem essa dificuldade? Porque para eles, Deus é como se fosse Zeus, da mitologia grega. E nós já aprendemos que não. O Deus da Bíblia é diferente. Então, Jesus, afirmar que Deus era seu pai, ele se fazia igual a Deus. Essa é uma das mais contundentes falas de Jesus, alegando para si a divindade. Tá? E aí, no versículo 19, Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Olha que coisa interessante, irmãos. Tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Então, qual é a diferença do pai para o filho? Tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. É por isso que o versículo, vamos de novo para o contexto. Também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Aí Jesus mostra o que para eles? Jesus fala assim, não, peraí. Então, deixa eu tentar explicar para vocês melhor. Em verdade vos digo. Tipo assim, que o filho não está reivindicando para si essa autoridade por conta própria. Não. Mas tudo que o pai faz, eu faço também. Tudo que o pai faz, eu faço. Jesus reforça que ele é Deus. Aí o versículo 20. Porque o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz. Ele mostrará obras maiores do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aquele a quem quer. Veja, irmãos, se Jesus aqui não está reivindicando para si a divindade, o que é que Jesus está fazendo? Já que ele não está reivindicando a divindade. Ele diz assim, olha, o pai ressuscita, mas eu também ressuscito quem eu quiser. Ou seja, eu sou igual ao pai. Eu faço as mesmas coisas do pai. Olha que coisa interessante. O pai ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento. Percebam que interessante, irmãos. O pai não vai julgar ninguém. Quem vai julgar você é Jesus. E você sabe, irmão, que isso aqui é tão interessante quando você entende. O pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento. Olha que coisa. Para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Vamos entender o texto. Por que o pai não julga ninguém, irmãos? Por que o pai não julga ninguém? É muito simples de entender. O pai não julga ninguém porque não foi o pai que morreu. O pai não julga ninguém porque não foi o pai que encarnou.
O Pai não julga ninguém porque não foi o Pai que foi crucificado. Deus providenciou-se na pessoa do Filho para que passasse pelas mesmas experiências que todo ser humano passa. E uma vez que o Filho passou por todas as nossas experiências, não significa que o Pai ficou desqualificado. Não, de maneira nenhuma. Isso fazia, como eu já ensinei, parte do plano de salvação. O Filho teria que morrer. O Pai administraria esse plano. E o Espírito Santo nos convenceria. Portanto, quando nós entendemos isso, é mais fácil. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder de julgamento. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus passou pelas mesmas dores que você passa. O Pai não passou. Jesus, ele passou pelas mesmas dificuldades que você passa. O Pai não passou. Qual é a diferença? A diferença é que Jesus, ele passou por tudo isso que nós passamos, conforme nos diz o apóstolo Pedro, e também o apóstolo Paulo no livro de Hebreus, porém sem pecado. Mas Jesus conhece, irmão, cada dor que você sente. Jesus conhece cada sentimento humano. Jesus conhece cada situação da sua vida. Jesus conhece todas as suas janelas killer. É por isso que Jesus que vai julgar. Porque Jesus, ele conhece particularmente, intimamente, o ser humano. Então o Pai deu ao Filho tudo para que o Filho possa julgar. Ou seja, não haverá erro no julgamento de Jesus. E, ao mesmo tempo, não será aquele julgamento do Antigo Testamento, onde a pessoa morria por qualquer coisa. Será um julgamento misericordioso, conforme nos diz o livro de Hebreus, de alguém que viveu as mesmas situações, conforme nos diz Paulo em Hebreus 7. Um sumo sacerdote capaz de nos entender. Quando eu ensino para vocês, peguem os evangelhos e leiam, talvez isso vai ajudar você a refletir um pouco mais no amor e na misericórdia de Jesus. Pega os evangelhos e dá uma lida. Como que Jesus julgava as pessoas quando ele estava na terra? Pega os evangelhos. Veja como é que Jesus julgava. Veja como é que Jesus tratava cada pessoa, né? Jesus não expunha a pessoa. Jesus não desassociava a pessoa. Jesus não colocava ninguém de banco. Jesus não levava ninguém no púlpito da igreja para pedir desculpa para a igreja. Jesus não humilhava ninguém. Jesus não mandava parar de falar com ninguém. Não, pega os evangelhos e lê. É por isso que o Pai não julga ninguém. Porque pega o jeito que o Pai julgava no Antigo Testamento, que é exatamente, se você entender isso agora, está aqui uma pérola de entendimento. Pega o jeito que o Pai julgava no Antigo Testamento e olha para a sua vida para você ver onde você estaria hoje se não fosse o sangue de Jesus. É por isso que as seitas,
elas adoram usar o Antigo Testamento. Porque o pai no Antigo Testamento, na sua função gerencial de pai, toda vez que ele via que a humanidade estava sendo ameaçada através de ataque à linhagem do descendente, o pai julgava sem dó. O pai julgava sem dó. Para quê? Para conservar a linhagem do descendente. Para você ser salvo. Então, quando você pega, por exemplo, uma seita, né? Olha, tá vendo aqui? Corá, Datã e Abirão foram consumidos pela terra. Julgamento do pai. Julgamento do pai. Esses caras só reclamaram contra Moisés. Mas o problema não estava só em reclamar. O problema estava em atrapalhar o plano de Deus. Quando você pega Nadab e Abiú, filhos de Arão, a Bíblia diz que Deus os matou ali na entrada do altar. Por quê? Pegue e dê uma olhada que você vai entender. Aquele pessoal ameaçava colocar a nação dentro de um desvio que prejudicaria a linhagem do Messias. Então o pai, no Antigo Testamento, o pai não tinha dó e nem piedade, não. Não tinha mesmo. Porque ele tinha que conservar a linhagem. Pega Uzá. Uzá a arca desequilibrou, Uzá foi lá, a Bíblia diz que Deus o matou. Tudo bem, esse pessoal, todos Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar porque Deus é o dono da vida. Mas o que eu quero que você entenda? Que é exatamente por isso que o pai não julga ninguém. Porque se o pai tiver que julgar alguém, meu irmão, você não estava vivo hoje. De jeito nenhum. Nós só estamos vivos, irmãos, porque é Jesus quem julga. Não é que o pai é ruim. Não. É que o pai providenciou que Jesus entendesse a nossa natureza humana. E como nossa natureza humana é complicada. Se nós fôssemos ser julgados pelo pai, a situação era igual ao do Antigo Testamento. Uma vez que chegou o filho, agora nós somos julgados de acordo com o filho. O filho passou por todas as situações. O filho é o nosso intercessor. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ou seja, é só Jesus, que é Deus e é homem. Sendo homem, ele consegue te entender. E sendo Deus, ele consegue falar a linguagem com o Pai. Olha que coisa maravilhosa, que é por isso que Paulo chama isso de um mistério de Deus. Sem Jesus, irmãos, nós estaríamos completamente perdidos. Mas Jesus, existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus, sendo homem, quando você desliza, ele sabe te entender. E quando você pede perdão, ele sabe como é que ele conversa com o Pai. Olha que coisa, porque, irmãos, é assim, embora Jesus seja Deus, completamente Deus, eternamente Deus, existe essa relação Deus-homem e homem-Deus, que só poderia ser satisfeita através de Deus e de homem. De modo que, o que é que nós entendemos? O assunto é tão sério quando você trata de Deus Pai, que é por isso que Deus Pai providenciou Cristo. No Apocalipse, a Bíblia diz que no juízo final, quando Deus Pai aparece, a Bíblia diz que diante dele fogem o céu e a terra, não tem lugar para eles. De grande a grandeza de Deus, na sua forma triuna.
a grandeza de Deus. Então, para que nós pudéssemos entender tudo isso, eu já expliquei plano de salvação um monte de vezes. É que Deus, Pai, entregou tudo para Jesus. Ó, fala o seguinte, você julga, você morreu por eles, você nasceu igual a eles, você foi criança que nem eles. Então, irmão, Jesus ele está capacitado para julgar todo mundo. Crianças, adultos, idosos. Jesus está capacitado, ele viveu com esse pessoal, né? Então é por isso. E aí o 23, olha, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. De modo que, uma vez que você entendeu isso, você já deu um grande passo na sua vida. Muito grande. Irmãos, sem Jesus, pode esquecer. Pode esquecer. Não vai chegar em lugar nenhum. Ah, mas eu amo tanto Deus, eu amo tanto o Pai. Pode amar, mas sem Jesus, você vai ficar na beira do caminho. Ah, é porque eu tenho Nossa Senhora como minha mãe. Pode ter, mas sem Jesus, você vai ficar na beira do caminho. Não vai adiantar nada. Jesus, irmãos, conforme eu já ensinei aqui em um outro sermão, ele é a pedra de esquina. É a pedra que segurava toda a construção. Sem Jesus não adianta. É besteira. Ah, mas eu pertenço a uma igreja legal. Mas tem Jesus? Ah, não tem. Então não adianta. Ah, é que eu sou da organização das Testemunhas de Jeová. Mas tem Jesus? Não. Então não adianta. Ele é a pedra de esquina. Sem ele a construção não se segura. Ok? Vamos prosseguir. Versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que outra palavra forte de Jesus, irmãos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Irmão, se Jesus não era Deus, ele era um lunático. É. Se ele não era Deus, ele era um lunático. Porque, veja só, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quer dizer, duas situações tinham que acontecer na vida da pessoa para a pessoa ter vida eterna. Não era só crer no Pai. Não. É quem ouve a minha palavra. Quer dizer, como é que um homem pode dizer isso aí? Vocês querem ver a que corresponde isso? Eu vou dar uma explicação para vocês. Você imagina eu chegar aqui para vocês agora, para vocês, isso aqui tem 4.000 anos de história, tá, irmãos? Nessa fala de Jesus aqui, lá a história já tinha rodado há 4.000 anos. Todo mundo conhecia Jeová como verdadeiro Deus, todo mundo já sabia dos profetas, já tinha tudo. Tudo já tinha acontecido. Mas aí chega Jesus e diz assim, ó, quem ouve a minha palavra e crê em Deus. Quer dizer, não bastava só crer em Deus mais. Agora tinha que ouvir a palavra de Jesus. Agora você imagina eu chegar aqui, por exemplo, e dizer assim para vocês, olha, quem assiste o nosso canal JWR e crê em Deus tem vida eterna. O que você acharia que eu estava fazendo? Você ia dizer, você está louco. Desde quando assistiu o canal de internet vai trazer vida eterna? Percebeu como é fácil de julgar? Imagina se Jesus não fosse Deus com essa palavra aqui, irmão. Aquele que me ouve e crê no que me enviou, quer dizer, não adiantava mais ser judeu, não adiantava mais
ficar crendo em Jeová. Tinha que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Vamos lá. E ele disse, ó, esse daí, agora aqui que está a palavra, irmão. Olha a palavra de Jesus. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Baseado nessa palavra aqui de Cristo. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não está debaixo de condenação, mas passou da morte para a vida. Então, irmão, se você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, seu futuro está garantido. Apesar das dificuldades, apesar de coronavírus, apesar de seus pecados, apesar dos seus acertos, apesar de você passou da morte para a vida. Você deixou de ser um morto em Adão. Esse é o significado da palavra de Jesus. Você deixou de ser um morto em Adão e passou a ser um vivo em Cristo Jesus. Que é exatamente o mistério que acontece quando o crente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Né? Ele passa da morte, ele sai de Adão, da morte, e passa para a vida, que é em Cristo Jesus. E aí depois ele prossegue. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esses mortos aqui, que nós estamos vendo no versículo 25, eram exatamente os mortos em Adão, a julgar pelo contexto. E muitas pessoas, a partir de Jesus, ouvindo a Jesus, passaram a viver. E aí eu vou terminar no versículo 26, porque vai ficar grande. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. São iguais. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Bom, vamos parar por aqui. Então, irmãos, percebam que nesse sermão de hoje nós temos dois aspectos interessantíssimos. Dois que eu digo, porque tivemos vários, né? Mas que eu destaquei foram pelo menos dois. Primeiro que nós destacamos, né, no tanque de Betesda, é de que Deus continua a operar milagres e ele opera do jeito que ele quer, quando ele quer e em quem ele quer. Né? Acredite quem quiser. O segundo é de que Cristo se fez humano para entender você e para salvar você. Né? O Pai concedeu ao Filho tudo isso. Fizemos uma pequena revisão do Antigo Testamento, onde o Pai, ele conduz um plano de salvação. O Pai julga severamente no Antigo Testamento qualquer situação que atrapalhasse esse plano, mas quando o Filho vem, o Pai revela todo o seu amor no Filho